Olá, mais uma vez, no segundo episódio do nosso podcast Uso Capião em Maricá. Nós vamos falar hoje das suas dores com essas duas advogadas que trabalham na cidade de Maricá, fazendo uso capião de Itaipuaçu, Jaconé, dos Paus, Praiado. Se você ainda não curtiu nossa página, curte aí, dá um like, ativa o sininho que toda semana nós estamos falando de uso capião para você, que nós entendemos suas dores, porque nós trabalhamos no mercado imobiliário. Fique ligado aí que esse podcast é para você. Nós vamos dar vários exemplos aqui hoje de uso capião, extraordinário, ordinário, especial, e você vai saber se ele serve para você. Então, doutora Valéria está aqui mais uma vez para tirar nossas dúvidas. Doutora Mariana também vai tirar nossas dúvidas. Nós vamos trazer casos, exemplos reais de imobiliárias que na década de 50, 60 e 70 fizeram loteamento, não é isso, Mariana? Na cidade. E faliram, foram embora, sumiram e ninguém tá com papel na mão, tá com documento na mão, né, doutora Valéria? E não sabe como vai fazer para registrar e passar aquela propriedade para o nome dele e deixar alguma coisa para seus filhos e netos e ter, de repente, uma vida mais tranquila e sem problemas, né? Então, vamos falar aí de algum exemplo, de algumas coisas que mais acontecem na cidade. A gente não pode falar nome de incorporadora nem imobiliária, lógico, mas a gente sabe que são muitas e as histórias são muitas e bem parecidas. Se você está com essa dificuldade, fica atento que esse podcast é para você. Valéria, me conta aí a respeito do qual que é essa divisão, se a pessoa tem mais de 10, 15 anos, se tem documento, tem algum se caso não tem documento, tem caso em concreto no escritório, doutora Mariana se lembrar de algum, vai falando que a gente vai anotando aqui e vai falando para o povo aí para poder entender como que regulariza. Verdade. Olha só. Bem, doutor Eduardo, eu vejo que é notório, né, a situação do cidadão maricaense quando ele comprava dessas incorporadoras há tempos. Há 30 anos atrás, eu tenho 34 anos de formada e vejo que esse problema já se arrasta há tempos no município de Maricá. Porque eles compravam através de, às vezes, promissórias, nem eram de contrato, eles davam promissórias mensalmente. E quando a pessoa tinha quitação disso, tenho isso no escritório, casos e mais casos, quando ele tinha quitação, ele procurava o empreendedor e o empreendedor faliu, faleceu e a família não abriu o inventário. E ele ficava com as promissórias quitadas, morando no imóvel, fazendo daquele imóvel como o dono fosse, mas não tinha aquele documento que dava a sua propriedade, como aquisição legal da sua propriedade. E por conta disso, eu vejo que o uso capião ele já vem sendo latente. O pedido de hoje de trazer até aqueles que estavam dando como perdido o seu imóvel, guardando as suas promissórias lá, que já estavam amareladas. Eu acho que hoje nós temos aqui a oportunidade de trazer até vocês o seu direito como o uso capião extraordinário, que hoje ele pede 15 anos, uma boa-fé, e você tratando do seu imóvel como dono fosse. E essas pessoas que de forma total boa-fé, compraram, por muitas das vezes tiveram uma promessa de compra e venda e não conseguiram fazer a sua escritura definitiva. E aí, essa redução de 10 anos. Então, no meu escritório, eu enfrento esses dois casos de forma muito, muito cristalina. O fato das pessoas comprarem de total boa-fé e não conseguirem elaborar a sua escritura definitiva para ter a tua propriedade. Eu acho importante, Valéria, a gente informar assim, o seguinte: é óbvio que a gente não pode falar das incorporadoras que aqui estiveram em décadas atrás, passadas. Mas a gente sabe que Itaipuaçu tem uma grande... E Itaipuaçu, olha, que é o maior loteamento, um dos maiores da América Latina. São 29 mil lotes, a gente já falou no último programa.
Então, assim, quanto que essa incorporadora não deixou lá, que foi embora, que saiu, e as pessoas não acham? Jacuané, Itaipuaçu, a área do Caju, aqui, muitas pessoas incorporaram nessa parte e fizeram isso. E até não só incorporadora, mas próprias pessoas físicas. Compravam um dos outros, né? Nomes antigos da cidade, pessoas de grande conhecimento, donos de terra, também faziam isso, vendiam um pedacinho no papel de pão, né? Ó, toma aqui, seu fulano, tá aqui, me dá papel. Mesmo. E a pessoa fica hoje com um problema, né? E, assim, dá para resolver? Não dá. Até porque também, antigamente, doutora Mariana, as escrituras não vinham com toda a qualificação que vem hoje. Qualificação é o quê? Dizer se a pessoa é casada, solteira, se tem CPF, se tem onde que nasceu, o que é. Isso. E isso gera uma dificuldade, né, Mariana? Assim, como é que funcionava assim, essas escrituras? O que as pessoas fazem hoje que está em casa, quer resolver e está se enquadrando nessa situação aí? Como é que a gente pode resolver isso aí? Mariana, vê aí, explica pra gente como que faz hoje. O cara que tem esse documentinho, o papel de pão que a gente chama, tem um papel registrado, tem um papel registrado em cartório, ou ele então comprou da incorporadora e quer resolver. Como que ele faz isso? Então, doutor, aproveitando esse caso aí que a doutora Valéria trouxe, né? Que a pessoa comprava, fazia uma promessa de compra e venda, às vezes até registrada, né? Essa promessa. Começava a pagar as promissórias e antes de terminar, às vezes, de pagar, ou até mesmo terminando de pagar as promissórias, não conseguia quitação porque a empresa faliu, abandonou, né? Isso aí a gente vê muito em Itaipuaçu, assim como no Caju também. Vem muitos casos para o escritório. E, nesse caso, a gente está falando de uma usucapião ordinária. Por quê? A gente tem aí a boa-fé, né, nessa aquisição e tem um justo título, né, nessa aquisição, que é essa promessa, né, de compra e venda. E aí, pelo código, se for onerosa essa aquisição, você consegue até redução da metade do tempo, né? Se não, a gente tem aí usucapião ordinária de 10 anos. Então, assim, deixa eu só botar para o pessoal entender aqui. Justo título é um documento que a pessoa precisa ter, boa-fé, e você falou oneroso. Oneroso é o quê? Se a pessoa pagou em dinheirinho, promissório. É o caso que a pessoal doutora que está em casa trouxe. pagou. Tem as promissórias, né? Comecei a pagar. No final, o que espera-se é a quitação e a lavratura da escritura pública. E aí, nesse meio tempo, né, a empresa faliu. Muitos empreendimentos em Maricá, JJ, não sei o quê... diversos imóveis que a gente tem lá, empreendimentos imobiliários. Às vezes a pessoa chega, o cliente chega até mesmo com algumas parcelas pagas. Ué, mas eu vou ter que usucapir? A pessoa não entende, né? Não entende. Pô, mas o imóvel é meu, né? Eu tenho que... Eu paguei, enfim. Mas aí a gente chama esse documento de justo título e encaixa essa usucapião na modalidade correta. Até porque, antigamente, no Código Urbanístico da cidade, precisava só você abrir rua. Olha só, né? Você abria a rua, fazia o gabarito da rua e cortava os lotes e botava os marcos no chão. Então, assim, Maricá nasceu, pelo menos o Jardim Atlântico e Itaipuaçu, nasceu na mesma época da Barra da Tijuca. Então, assim, ninguém queria comprar na Barra de Tijuca antigamente e ninguém queria comprar terreno em Maricá antigamente. Só que hoje Maricá está estruturada, está com dinheiro. Até um ponto importante da gente começar a falar qual a importância econômica que traz o usucapião para o imóvel. Isso aí. Com certeza. Eu acho e o recolhimento dos tributos. Então, até mesmo a valorização. Exato. Porque o imóvel, quando você diz assim, não tem legalização, não tem documentação, ele cai em torno de 30% a 40% o valor real do imóvel. E hoje, Maricá e Itaipuaçu, todo Maricá de fora está valorizado, né? Isso. Você tem aquela orla de Itaipuaçu, você tem ali em Jacuané aquele deck, você tem aquela parte toda. Todo mundo quer legalizar o imóvelzinho, porque sem estar legal vale 30 mil, 40 mil. Ilegalizado, vale 150.
E uma das coisas, doutor Eduardo, que eu quero acrescentar aqui na fala da doutora Mariana é o seguinte: a boa-fé desses possuidores, elas são latentes no sentido de que, por muitas das vezes, eles foram até o cartório, tiraram uma certidão de ônus reais, mas o tribunal ele não pedia a qualificação, como o senhor falou, de CPF, endereço, nada disso. Ele Hoje simplesmente tem até e-mail, colocava. Né? Antigamente ele colocava o nome do sujeito, né? E era residente no estado da Guanabara. Então, essa situação trazia com que as pessoas tinham interesse em adquirir o imóvel pela modalidade, né, de compra e venda, mas não conseguia encontrar o verdadeiro dono, o nome lá de seu Antônio da Silva. E escrito Antônio da Silva você poderia procurar em todos os lugares. Olha, e às vezes tinha muito homônimo, né? E aí não tinha o CPF para que você localizasse. E isso ia levando 10, 20, 30 anos. O cara construiu, o possuidor estava lá como dono e ninguém aparecia. Então, essa situação, não só em Maricá, né? Não posso colocar, mas falo de Maricá porque é o que eu vivenciei. Você poderia tirar o ônus reais e você não conseguia ter essa escritura, você não conseguia ter esse contato com o verdadeiro proprietário para fazer essa transação, se não for através do uso capião. Então, assim, eu vejo que a boa-fé hoje, ela não pode ser questionada porque nós não tivemos meios para chegar até o proprietário. Entendeu? Esse é um ponto muito importante, porque, voltando na parte da boa-fé, a gente tem dois pontos importantes aqui, porque as incorporadoras antigas e os proprietários particulares que vendiam já passam pelo que a gente já falou aqui, dos 10 ou 15 anos. Dessas pessoas que já estavam aí, a gente está falando de imobiliária, construtora de 1950, 60, 70. E tem muita gente disso. Chega cliente no escritório, que às vezes vem do Rio, família do Rio, falando assim, eu queria localizar um lote lá em Itaipuaçu. Você consegue achar para mim? Aí você vai ver lá, o lote está invadido. Porque o cara já está lá, a família comprou em 1950, mas o cara morava no Rio. E cá entre nós, Maricá, antigamente, ninguém queria saber de terreno em Maricá. Hoje, valorizado, todo mundo quer saber. Com certeza. O cara ouve Maricá, a gente é referência no Brasil. Sim, sim. E aí você chega em Maricá hoje, o cara, tem um terreno lá em Maricá que meu avô deixou. Vou lá ver. Aí, capaz de chegar lá para ver, tá invadido. O pescador tomou conta, a pessoa comprou. Interessante que às vezes as poucas vezes agora que nós estamos fazendo audiências presenciais em outras comarcas, e aí eles falam, você é de Maricá, cidade modelo. Olha. E antigamente o pessoal escondia a placa, né, do carro, né? Botava a placa em Niterói. Antigamente, é verdade. E assim, a gente tem orgulho de falar, né? Quando chega em Maricá hoje, é até importante falar isso. Isso traz a valorização para o imóvel, para a cidade como um todo. Quantos terrenos em Jacaruá que tem? Quantos terrenos aqui naquela parte do Caju que tem, que as pessoas tinham... Era lama pura, hoje você passa ali, está asfaltado, tem deck, tem calçadão, tem tudo. E a pessoa olha aquilo, começa a ver o terreno que ele já mora há muito tempo, fala assim, acho que eu consigo ter um dinheirinho aqui se eu legalizar. Sim. Esse podcast é para vocês, para primeiro explicar que existem profissionais na cidade qualificados que podem resolver essa dor desse cliente, dessa pessoa que quer resolver. E valorizar o imóvel, né? Ganhar, lógico. Valorizar o imóvel, porque o grande problema é esse. As pessoas, às vezes, vendem o seu imóvel com 30%, 40% de valor bem abaixo daquilo que ele deveria vender. Por quê? Porque ele não entende que ele tem o direito dele garantido junto ao uso capião. Ele quer se livrar, né? Justamente. Ele quer se livrar. Ele acha que aquilo ali é um grande problema, vou passar para outra. E assim, a pessoa não tem essa cultura, né? Então, assim, com imóvel legalizado, você pode dar ele de garantia no banco, pode pegar um empréstimo, porque as pessoas perguntam, e assim, eu fico... E eu respondo toda hora isso, e vou falar toda hora no podcast. Não é ilegal você pedir uso capião. Você bem falou aqui, Mariana.
Pô, mas eu comprei, será que eu vou ter que pedir? Gente, é um direito que vocês têm de poder regularizar a sua propriedade. Para deixar para filhos e netos, para poder resolver. E resolver um problema que fica há anos. No capítulo anterior, eu falei, você não sabe a emoção e a alegria que dá de você ver uma pessoa assinar a escritura e receber a escritura dela de uso capião. Então, assim, é muito importante para nós, advogados da cidade, trabalhando com isso, entendemos esse nicho da cidade, que a gente trabalha no mercado imobiliário, sabe disso e vai entender qual é essa dificuldade. Então, assim, chegam casos toda hora no escritório, no meu, no de Mariana, doutora Valéria, e, assim, acredito que a doutora Mariana também tem exemplos para dar, do que chega lá no escritório dela, o que acontece. Fala aí, Mariana, o que acontece lá no escritório? Então, vou até aproveitar o exemplo que a gente estava conversando, eu e a doutora Valéria aqui nos bastidores, de alguém, um possuidor, que no início, esse exemplo chegou no escritório, tá? No início, ele recebeu uma notificação, a doutora Valéria acompanhou esse caso. No início, ele recebeu uma notificação dos familiares. Por exemplo, é um imóvel que o proprietário já havia falecido. E os herdeiros notificaram esse possuidor, né, sobre... Na verdade, não. O proprietário que faleceu notificou o possuidor. E depois ele faleceu, vieram os herdeiros e nada fizeram. No início dessa posse, ela não foi mansa e pacífica. Mas, posteriormente, ele completou aquele período da posse mansa, pacífica e duradoura, sem nenhuma oposição dos herdeiros do... Ela não é mais clandestina, né? Todo não mundo é mais já está lá, teve problema. E era de conhecimento também desses herdeiros que nada fizeram, né? E aí a gente começa a pensar também nesses requisitos, né? Levar esses requisitos para o caso em concreto. Ele falou, não, mas a minha posse não foi mansa e pacífica. Então, mas por quê? O senhor até hoje tem alguma ação? Existe? Não, há muito tempo atrás eu recebi essa notificação. E depois disso, nada foi feito. E aí, depois dessa notificação, nada foi feito e ele preencheu o requisito. O prazo. Existe, falando do tempo, tem um medo muito grande do pessoal que está na posse, sem o documento registrado em cartório, muitas das vezes. Ele tem como se defender, às vezes, de pessoa chegar lá, eu sou proprietário, vai chegar lá e... Porque a gente tem visto em Maricá agora reintegrações diretas, a gente verificou um movimento que invadiu uma fazenda conhecida na cidade. E, assim, existe mecanismo de defesa da posse, tanto para o proprietário quanto para o possuidor. É importante a gente falar isso, porque às vezes tem alguém em casa que está assim, estou morando aqui, não tenho um papel de pão, mas eu moro aqui mais de um ano, mais não sei o quê, eu moro, eu quero... Então, assim, aí chega alguém e fala, então a pessoa pode até sair, mas será que vai sair? De que forma que vai? Como que vai sair? É interessante a gente debater também essa parte das garantias, né? E dos dois lados, né? Do possuidor e também do proprietário, né? Foi um ótimo ponto que o senhor trouxe agora, porque a pessoa está lá há 1, 2 anos, né? Uhum. E ela exerce a função. O que pode ser feito posteriormente, né? Ela tem que reunir a comprovação de que ela está preenchendo aqueles requisitos para uso capi. Que a conta de luz que ela paga. Por que a conta de luz? Todo mundo fala de conta de luz. Não é só a conta de luz, mas é uma prova de que você está exercendo a função de moradia. É uma conta de serviço, porque ninguém mora hoje sem luz, né? Assim, com certeza, existe a moradia ali, por isso que existe luz, existem outros fornecedores de serviços que prestam serviços para aquele consumidor. Então, isso é para comprovar a moradia, a função social. Uma conta de internet, uma conta de canal particular, de TV paga, essas coisas todas. Acho que em contrapartida, quem é proprietário de um terreno e está abandonado, o que deve ser feito para evitar
que alguém invada. Enfim, é você tomar conta. O termo prático é esse, é você tomar conta e dar uma função para aquele imóvel. É cercar, cortar a grama, murar, ter uma placa propriedade particular. E dar uma função, uma finalidade para aquele imóvel. Porque a Constituição fala isso, né? A função social de moradia. Então, não é só pagar o IPTU e deixar o imóvel do jeito que está, né? O proprietário cuidar do imóvel, fazer o muro, roçar o terreno. Não é obrigado a construir, Mariana? Não é obrigado a construir, é obrigado a cuidar da sua propriedade. E lá olhar, por mais que você more em outro município... Porque isso se não faz tiver, com que você evite... Pedir para alguém ficar de olho. Pessoas que, às vezes... Aqui na nossa cidade, eu também vejo casos de pessoas, terceiros, né, que fazem venda de posse de forma fraudulenta. Às vezes está vendo um imóvel lá vazio, parado... Calma aí, vou simular aqui uma procuração, que eu tenho uma procuração para vender esse imóvel, e acaba fazendo vítimas, que são pessoas que querem dar uma função social ao imóvel, chegam lá, acham que comprar a posse. Né? A gente está falando aqui num termo popular, porque todo mundo vai entender. E aí, essa pessoa que comprou essa posse... vai chegar, vai querer murar, vai botar a máquina lá, às vezes para nivelar o terreno, e o proprietário aparece. Né? Exato. Então, isso tudo que a gente está falando são formas de tanto o proprietário se resguardar, como o possuidor também, que está ali de uma forma legítima, de boa fé, também se resguardar. A gente tem que olhar também para os dois lados. Né? Você tocou num ponto importante, que não é só tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Existe um equilíbrio aí. Não é você chegar no imóvel, vai entrar e hoje já é meu. Não é assim, né? E Maricá tem que ter esse cuidado. E, na verdade, você falou não só do cara que falsifica uma procuração, que é muito grave, mas já tem pessoas que têm chegado na cidade e invadido. Grilheiro profissional mesmo, que vem de Vargem Grande, quadrilhas que vêm para cá dos lugares e começam a tomar conta da cidade. Mas, assim, mas que tem esse meio de repressão. Tanto que os instrumentos jurídicos estão aí para isso, a reintegração, manutenção de posse, para que a pessoa tenha a propriedade lá garantida. E, assim, eu queria que a doutora Valéria trouxesse uns exemplos, porque ela trabalha, tem mais experiência que nós todos, nessa parte de cartorária, de fazer escritura, que ela bem falou, não tinha nem CPF, faltava certidão. E antigamente era só falar assim, fulano de tal, acabou. Morou no estado da Guanabara. Estado da Guanabara, onde que acha esse cara? Estado antigo da Guanabara. Onde que acha esse cara? Não fala muito, não. E aí, assim, onde que acha essa pessoa? Onde que está esse problema? Onde que resolve? Como que faz? Porque, assim, era muito capenga mesmo antigamente, sabe? Antigamente a gente tinha muita fraude. O selo cartorário hoje você... hoje é eletrônico. Você olha, vê se o selo realmente ele diz o ato ali, né? Sim, doutor Eduardo, mas eu sou advogada do cartório de notas e vou ser bem sincera, mesmo com toda a modernidade de selos, da gente observar muito essas escrituras que eram feitas com procurações, ainda existem muitas fraudes nesses atos. Não sei por onde eles conseguem tantas coisas, mas isso aí já seria um novo podcast. Um novo assunto para a gente colocar. Fraude documental. Anota já isso aí para o próximo podcast nosso. Fraude documental na aquisição de imóvel. Mas o que eu vivencio no meu escritório, a maioria são empreendedores que fizeram, de uma certa forma, loteamentos enormes, conhecidos dentro de Maricá, e que não deram prosseguimento a uma escritura definitiva para essas pessoas. E, por conta disso, eles ficaram ou com um documento particular, né, achando que esse documento particular é a escritura definitiva, ou que não tem
como conseguir o... porque tem isso, né? Ele acha que aquilo, tô resolvido, né? Tô com o documento aqui, né? E aí, quando chega ao escritório, a gente fala, não, isso aqui é um documento particular, é um justo título, o senhor comprou de boa fé, mas o senhor vai ter que pedir o uso capião disso. E por muitas das vezes eles ficam, não é aquilo que ele quer ouvir, ele fica meio que decepcionado. Mas ele entende que tem que se pronunciar, juntar os documentos, testemunha, gente, não precisa ser só a prova documental. A prova testemunhal, o vizinho do lado... O vizinho serve, né? O limítrofe, que dá bom dia a você todos esses anos, que te auxilia. O vizinho de frente, né? O vizinho de frente que te auxilia ali no seu dia a dia, ele é prova para você. Então, isso que eu acho que seria muito interessante a gente colocar que o que passa no meu escritório, a maioria são pessoas que já têm um justo título ou pessoas que não conseguiram adquirir o contato do antigo proprietário por conta da ônus reais, né, que é a certidão de ônus reais, não ter necessidade de qualificar o proprietário de uma forma que pudesse ser encontrado, entendeu? Então, acho que queria colocar aqui a minha experiência seria, na maioria das vezes, essa. Eu penso que essa sua experiência assim, é muito valorosa para nós todos, né? Porque trabalhar para o cartório é ver isso no dia a dia, na prática, olhar isso toda hora. E o principal também do nosso podcast, na verdade, é que as pessoas falam assim, o advogado não trabalha só na hora da justiça. Deu problema, vou ter que ir para a justiça. O mundo administrativo judicial também funciona. Eu, por exemplo, eu cobro para acompanhar a escritura. Eu cobro para ler documento. Mas quanto que é? As pessoas falam, pô, Eduardo, mas 1% é caro. Cara, caro é você olhar uma fraude documental e perder um imóvel que você paga 400 mil, 500 mil, 600 mil. Aí o prejuízo é muito maior. Aí você vira e fala assim, você não quer pagar 1% para o advogado para olhar para você, para ver se aquela escritura é verdadeira, saber olhar uma certidão direita, entrar no selo cartorário online para saber se aquilo é real, ir lá diligenciar. Ver se o imóvel está desembaraçado. Mas ele paga 5% para um corretor ou 10%, dependendo se for área rural, mas não paga 1%. E não paga 1% para o advogado para acompanhar isso, falar, olha, eu preciso disso aqui. Eu quero esclarecer aqui que, assim, o trabalho cartorário, a serventia, né, elas são muito bem selecionadas, eles trabalham de formas corretas, mas o problema está justamente nessas pessoas que eu não sei como que eles conseguem terceiro, né, fraudar selos, fraudar procurações de forma... E nós todos somos ali seres humanos, nós passamos a trabalhar com documentações e que não temos a perícia de analisar um documento e ver que aquele selo que o cara fez é uma coisa tão perfeita que por muitas vezes passa. Então, eu acho que essa situação de que as pessoas estão achando que eu vou fazer minha escritura em cartório, não preciso da figura do advogado, eu acho que é uma ingenuidade, como o doutor Eduardo está falando, porque é um dinheiro que ele está colocando para sua... É um investimento, o seu investimento de vida, e quando chega lá na frente, aí ele vai lá, bate na porta do advogado. Aí vai ser 10% do valor do problema. Sim. Aí ele bate na porta do advogado, mas eu fiz em cartório. E mesmo com toda a maturidade que a serventia tem, cartorária, as fraudes acontecem, gente. Elas e pululam de grandes por aí, né? números. Então, assim, é importante demais a presença do advogado no ato de escritura, ou até no ato particular de compra e venda. Eu cobro mas tem gente que pode até cobrar menos, cobrar mais, mas não deixe de procurar o advogado da sua cidade, na cidade de Maricá, e falar assim, dá uma olhadinha, é o famoso, dá uma olhadinha para mim aqui, para saber como é que depois eu pago o seu almoço. Às vezes o advogado vai ficar tranquilo, eu falo que eu cobro 1%, mas para um monte de amigo, eu olhei a escritura, eu falo, cara, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada naquilo. E às vezes com um toque, um olhar que a gente tem mais acurado, a gente consegue chegar e falar isso. E Maricá tem muita fraude, mas
isso não tira a boa-fé do comprador, né? Porque Não. às vezes ele vai estar lá e vai poder resolver. A gente volta, roda e volta pro uso capião, né? O cara mas tá fraudado, tá isso. Pô, mas eu já tenho aqui 20 anos. Justamente. Se o cara descobre que ele fraudou lá atrás, uma procuração para fazer uma escritura que por acaso fez em outro município e vem por registro e descobre isso, mas ele já está no imóvel como dono fosse, ele consegue resolver isso, Mariana? Como é que é esse negócio aí? Veio para mim. Resolve pra gente aí esse problema. Aí eu vou lá. Soluciona isso pra mim. Ele realizou a aquisição por uma escritura fraudulenta? Não, ele tá lá, de repente fraudou, fez fora de algum local e chega lá e quer o imóvel. Tá? E realmente o imóvel tá lá, ele tá lá mais de 10 anos. Não, se ele já atendeu, como boa-fé. aos requisitos da uso capião e ele adquiriu de boa fé, obviamente a gente vai estudar o caso concreto e vai ver em qual modalidade ele vai se encaixar. Mas aí se ele atendeu aos requisitos da uso capião, se ele somente fez a compra e descobriu a fraude, não atendeu a nenhum requisito da uso capião, a gente não vai falar em uso capião, a gente vai falar em nulidade do negócio jurídico, enfim. A gente não vai trazer para uso capião. Para ele atender o requisito da uso capião, ele tem que atender os pergunta requisitos. braba que a gente arruma, né, cara? E aí a gente vai... Não, mas a gente fala porque, na verdade, tem na cidade muito. Tem muito esperto, tem muito profissional, que a gente não pode chamar uma pessoa que faz isso de profissional, assim como tem maus advogados, maus médicos, maus engenheiros, existe também corretores que estão ali, que a gente nem pode chamar de corretor, mas fazem isso. Chega, não, eu tenho um documentinho de Sem posse. falar na parte criminal também. Exatamente. Então, assim, se você olhar hoje a quantidade da delegacia que tem de manutenção de posse, emissão, de turbação, isso a gente pode até trazer o delegado da cidade para poder informar a quantidade de problemas que tem. Verdade. E isso, assim, tem aumentado absurdamente na cidade de Maricá por causa justamente desse olhar, que a cidade hoje está bonita, tá bem com infraestrutura e está todo mundo querendo morar na cidade. E aí tudo, no final, vai se resumir a dinheiro. Olha, você gosta de exemplos? Manda aí. Uma das vezes que eu fui com uma funcionária do cartório e ela chorava muito para a Polícia Federal por uma questão de uma procuração. E a pessoa chegou lá com uma senhora num táxi e falando, olha, ela tem problema de locomoções e eu preciso fazer uma procuração hoje. E aí ela sempre marcava a procuração com 48 horas e tal, mas naquele momento o coração dela ficou tão envolvido que ela fez a procuração no mesmo dia para aquela senhora que estava na cadeira de roda, que chegou num táxi e com essa mulher. E eles saíram dali e foram direto para a Caixa Econômica levantar 400 mil. Uxa! Só que é aquilo que a gente fala, né? A gente está há 100 anos-luz procurando a modernidade, selos e coisa e tal. Só que eles sempre assim, né? Tem sempre uma pedra no caminho. E o gerente da Caixa Econômica conhecia a senhora dos 400 mil e não era aquela senhora que estava na cadeira de rodas. E aí ele ficou enrolando ali e chamou a Polícia Federal. E fomos todos parar na Polícia Federal e justamente porque o cara conhecia, porque se o cara não conhece, ela tinha toda a documentação da senhora para fazer uma escritura pública, uma procuração pública para resolver todos os problemas junto às instituições bancárias, instituições públicas e tudo mais. Então, essa situação que eu quero colocar aqui, que às vezes as pessoas descartam o trabalho do advogado, descarta porque o amigo fez, eu vou fazer também dos mesmos moldes, que deu certo. E não é assim. Eu acho que nós, advogados, estamos aprendendo a cada dia. Né? Nós temos que nos modernizar a cada dia. Né? Temos que evoluir e encaramos
fatos que nos causam espécie, né? Então, eu coloco aqui essa observação de que, às vezes, a pessoa faz uma aquisição, preste bem atenção, constitui o profissional relevante, de confiança, tire suas dúvidas, porque as fraudes acontecem, por mais que você tome seus cuidados. Então, mediante um profissional ao teu lado, você vai estar muito mais protegido. E o que aconteceu no seu caso específico foi para o banco. Isso. Então acontece para o imobiliário também. Isso, assim, é muito comum, né? E é muito comum você ver essas fraudes hoje em dia, porque a partir do momento que a cidade está com seria dinheiro... a próxima, entendeu? Seria a próxima. Primeiro iria tirar, a procuração era primeiro para tirar... E depois se ela vender... E depois ela ia vender os imóveis. Exato. Então ela parou... ela parou ali Não, isso é muito importante para todos nós, cara, porque assim, é documental e as pessoas não têm a clareza e a importância de um profissional de direito nesse sentido. E você fala assim, procure um de sua confiança. Aí eu já falo assim, procure na cidade de Maricá nós, porque assim, de confiança meu, a doutora Valéria, a doutora Mariana, e eu acredito que eu também seja dela, mas assim, a gente está fazendo esse podcast aqui para você, que está em casa, que está assistindo, de Itaipuaçu, Jaconé, dos Paus Praiados, eu falo isso aqui sempre. Verdade. Você que tá vendo em casa esse problema, a gente que está aqui colocando a cara, está falando da dificuldade, porque a gente conhece as dores da cidade de Maricá, porque a gente é de Maricá, a gente conhece toda essa problemática, a gente advoga na cidade há muito tempo. E justamente muitos são os por casos. Conta de toda essa bagagem que a gente está trazendo esse assunto, porque é algo que é rotineiro, que não é um caso, dois casos, né? É algo que é rotineiro, que acontece no nosso município, que a gente já está com essa bagagem para poder trazer uma luz, né, para a sociedade. Isso aí. Então, assim, é importante você que está em casa e, assim, me causa muita preocupação na cidade. Eu vejo isso toda hora. Eu também vejo fraude toda hora, a Mariana também vê, a doutora Valéria. Então, acho que 24 horas por dia vendo fraude. Meu Deus. Mas a gente trabalha e vê isso. E hoje os meios são mais... Você consegue entrar, ver o selo na internet. Porque as pessoas, às vezes, eu olho e falo assim, não, eu tenho documento, tá lá do cartório. O cara fala assim, eu tenho documento, tem um papel lá do cartório. Aí, na verdade, ele não está com o documento registrado do cartório, ele tem só uma autenticação, né? Então, assim, é bom a gente explicar o que é uma autenticação. Autenticação é só um selo dizendo que aquela assinatura... pertence àquela pessoa. E pode ser feita por semelhança ou não, né? Ou presencial lá, né? Ou autenticidade. Então, assim... No caso fraudulento de Valéria, a pessoa foi por autenticidade, mas estava lá, mas não era a pessoa. Mas não era a pessoa. Então, assim... Às vezes utilizou um RG falsificado. Não, todos os documentos eram falsos, mas com a mesma foto. E até uma senhora da mesma idade. Né? Então, são coisas que presta, né? que você vai vivenciando e você vai... crescendo também, porque você não imagina que aquilo tudo vai chegar onde chegou. Isso me faz lembrar a pessoa que chega e fala assim, pô, mas cartório é burocrático, né? Às vezes tem que ser por causa disso. E justamente por Até isso. porque o tabelião, ele tem fé pública, né? O serventuário tem fé pública, então ele tem que olhar 1000 vezes. E por conta disso é que eu acho que a gente deveria voltar aqui a falar que o uso capião uso capião administrativo é um recurso muito seguro. Por quê? Porque todas essas coisas são analisadas pelo tabelião, pelo advogado inicialmente, e que essas coisas deveriam ser bem esclarecidas por aqueles que necessitam, que às vezes acham que porque vai ser no cartório, porque é muito mais rápido. São as mesmas exigências e são as mesmas
mesma análise das coisas, dos documentos, da documentação e das exigências de prazo, de boa-fé, de coisa que é hábil a ser usucapi ou não, né? Como nós colocamos aqui, eles não vão usucapi uma área que esteja na linha de férrea, área de marinha, coisas que... área da União, entendeu? Então, assim, essas coisas serão interessantes vocês terem essa ideia, que o uso capião, apesar de ser administrativo, ele tem o mesmo poder do uso capião judicial. Da propriedade. E você me lembrou um caso agora, que eu tive lá no escritório, que é importante, dessas que não tem direito ao uso capião. Chegou lá no escritório um pessoal que morava 2, 3 famílias e quando a gente tirou o RGI, era uma praça do município. E aí o pessoal, mas eu tô morando dentro da praça, mas antigamente não tinha, hoje o que tem, né? O município sabia que ele era uma praça, mas também o poder público não chegava lá. E assim, ingenuamente, a pessoa construiu uma casa, depois o filho casou, construiu. Aí quando você tira, fala, mas meu amigo, isso aqui é uma área pública. Mas eu gastei meu dinheiro lá. Aí eu falo assim, mas eu não posso resolver esse problema seu, porque se a gente for fazer uso capião, que é uma praça, a exemplo do que é uma ferrovia, beira de lagoa, é de interesse público que chama, da municipalidade, no caso, o município só não investiu, só não fez a praça, só não fez o que tinha que fazer, porque motivos outros, talvez não tinha dinheiro na época, hoje talvez tenha. Tem ou não tem, né? A gente sabe que tem. Mas na época não tinha condição de fazer uso capião. Então, assim, são um dos requisitos que a gente não tem condição de uso capi. Você até tem a vontade de ser dono, construiu, edificou, mas você está ali dentro de uma área pública, que são os que não têm condição. E aí o cara ficou assim, o que eu vou fazer agora? Eu falei, reza para o município não demolir. Não tem interesse. E até agora... até o município agora saiu, está no Instagram dele, notícia recente, que eles estão demolindo imóveis na beira de lagoa, na beira de praça, que são áreas são áreas públicas, né, que a gente chama, e que não são coisas hábeis para ser usucapidas. Então, assim, a gente vai ter muita dor, porque às vezes é um imóvel de uma vida inteira, o cara pode não ter pago, mas também não sabia, não sei se sabia, mas assim... É difícil você edificar hoje. A gente sabe o metro quadrado, quanto custa fazer uma obra, a gente sabe a dificuldade que é de fazer uma obra. Então, aí a pessoa está tendo essa dificuldade. Então, eu acho que o uso capião vem muito, e o podcast nosso para isso. É para justamente esclarecer, porque o cara vai falar assim, estou em cima da área aqui, será que eu consigo regularizar? O que eu vou fazer? Não é para todo mundo também. Mas tem pessoas que se encaixam. Acho que cada caso é um caso, Eduardo. E por conta disso, nós estamos trazendo aqui algumas orientações e nos colocando à disposição para poder Como que ele vai saber que aquilo ali ele não tem condição de saber que aquilo ali era uma praça. Verdade. O cara botou a mão na cabeça, mas foi vendido. Eu falei, amigo, não tem... você não se culpe por isso, que você não tem condição de saber que aquilo era uma praça. Verdade. Se tivesse tirado um registro, tivesse... E assim, sinceramente, até fiquei compadecido, mas, infelizmente, a gente não tem como saber. Mas é por isso que a gente volta a dizer. Foi aquilo que eu te falei. Nem sempre a gente fala aquilo que o cliente quer ouvir. Mas cabe a nós esclarecermos a parte jurídica e colocar para eles o que tem direito e o que não tem. O que não pode ser feito, infelizmente, não podemos resolver, né? Dona Mariana falou uma vez aí dos pontos que não podem ser usucapidos. Quer relembrar o que não pode ser? Quais imóveis não estão aptos a serem usucapidos? A área de ferrovia, a área de... Imóveis de ascendente, descendente. A gente fala área de ferrovia porque Maricá áreas da uma União. Ferrovia, né? E aí eu vou aproveitar, né, esse gancho para convidar todos a assistir o podcast anterior. Compartilhar, curtir. Isso é importante. Ativa o sininho, porque a gente está toda semana trazendo informações relevantes e importantes para você. Nesse momento, o tema em voga é o tema do uso capião, e a gente vai ficar batendo aí durante esse 1 mês, 2 meses de uso capião. Tem mais algumas considerações finais, alguma coisa que a gente possa falar a respeito de uso capião, de documento, de algum exemplo que queira dar, de pessoa que tem só o terreno, que não tem? Para a gente finalizar esse bloco de uso capião, o que vocês
tem aí? Fala aí, Mariana. Fala, Valéria. Doutor Eduardo, eu acho que a gente esgotou inicialmente, né, todas as considerações. Como eu te falei, cada caso é um caso. Deixamos aí os nossos contatos, a nossa boa-fé, a nossa disponibilidade para com toda a sociedade maricaense. E dizer que aquele que acha que o seu imóvel não tem jeito, tá? Para a gente dar uma olhadinha, né? Porque essa olhadinha pode trazer pode custar um imóvel, né? Uma escritura em seu nome. Valorizar o seu patrimônio. E valorizar o seu patrimônio, doutora Mariana, verdade. Doutora Mariana, diga aí, tem considerações a fazer? Fala aí. A consideração, acho que principal, né, do objetivo desse podcast. A gente vem trazer informação justamente porque na nossa cidade, grande parte, a maioria dos imóveis, se a gente pegar a documentação, é irregular, né? E tem casos que podem ser solucionados. E esse é o objetivo desse podcast, é mostrar que existe uma saída, existe a possibilidade. Hoje o tema é uso capião. Até agradecer pela oportunidade, né, da gente ter a voz aqui e agradecer também a sensibilidade que o senhor teve aí, né, com relação a essa modalidade de aquisição, né, da propriedade por aquele que já possui, por aquele que cumpre um princípio constitucional de moradia. E eu não estou sendo hipócrita se vocês olharem, né, no nosso município, muitos casos de imóveis irregulares. Inclusive, se a gente parar para analisar, hoje a prefeitura ela pede um cadastro, você não consegue tirar a IPTU que não pertence ao seu imóvel. Então, assim, a gente não está falando à toa, a gente não está falando sem uma finalidade. O objetivo principal é esse, não é instigar a invasão, muito pelo contrário, é regularizar situações fáticas, né? Que precisam ser regularizadas. Resolveu o que o passado não resolveu, né? O possuidor ganha, né? Ele tem a valorização, como a doutora Valéria falou, do seu imóvel e também o órgão público ganha com o recolhimento, né? Com arrecadação, com legalização do imóvel, com ITBI depois que o cara vai querer vender. Enfim, aliás, não se paga ITBI no uso capião na aquisição, né? Então, é importante isso. E a gente fala, como a doutora Valéria e o doutor Eduardo bem pontuaram, o advogado está acompanhando essas mudanças da sociedade. E o advogado tem que estar com esse olhar atento, sensível para a realidade do nosso município, porque a gente atua aqui, a gente vê qual é a maior demanda, né? E a necessidade. Tem uma parte do uso capião, já que a gente está finalizando, que eu acho interessantíssima. É o seguinte, eu tenho clientes que durante 10, 15 anos, chega lá no escritório, ficaram no imóvel, às vezes, com a telha de amianto, que chamava antigamente, uma casa mais simples, com a porta que sobrou de uma construção, de uma fachada sem embolsar. Depois que está com a escritura na mão, você passa lá daqui a 6 meses, 1 ano, o cara botou uma janela, botou uma laje, pintou. Uhum. Aí, assim, dá uma sensação realmente aquilo é meu, agora eu estou com o documento na mão, é meu. E outras pessoas que já têm uma casa mais mesmo definida, casa boa, melhoram ainda. Então, assim, melhora para o município, melhora para todo mundo. Então, esse podcast é para você, maricaense principalmente, para passar para você essas informações. Temos as soluções, levando esses documentos para vocês. Assim, cada caso é um caso. A gente está tratando mês a mês, semanalmente, todos os problemas de uso capião. Semana que vem teremos outro podcast, teremos outras informações para vocês. E assim, fique ligado, doutora Mariana já deu recado, comenta, deixa aqui na descrição o que você quer falar, tem dúvida, deixa seu comentário, manda para seu amigo, sua amiga, seu avô, sua avó, curte aí que a gente vai estar falando de uso capião dentro da sua casa, com toda a garantia, para que você possa ter o papel registrado em seu nome. Então, assim, essa é a finalidade desse podcast. Eu sou Eduardo Carlos e mais um podcast para você.
e aguarde o próximo semana que vem. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.